Olá, bem-vindos a mais um estudo em nosso canal Descobrindo a Espiritualidade. Vamos prosseguir estudando o Livro dos Espíritos no capítulo relacionado às leis morais, no item da perfeição moral. Trabalhamos temas importantes em relação a essa compreensão das leis morais e hoje vamos entrar no item intitulado As Paixões, a partir da pergunta número 907. Indaga Allan Kardec aos espíritos superiores: será intrinsecamente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? Kardec trabalha o raciocínio de que, como a paixão é algo natural, não haveria que se falar em bondade ou maldade em relação a essas paixões. Os espíritos respondem: não, a paixão está no excesso de que se acresceu à vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem, tanto que as paixões podem levá-lo à realização de grandes coisas. O abuso que delas se faz é que causa o mal. Vejam que não há bondade ou maldade na paixão em si, nem no seu uso, nem na forma que o ser decide utilizar a paixão. O erro ou o acerto estará no excesso ou na utilização equilibrada, moderada da paixão. Vemos então que o mau uso de uma paixão seria o exagero, o desequilíbrio, o excesso, enquanto que o moderado uso da paixão leva o indivíduo a realizar grandes coisas. Quando estamos, por exemplo, apaixonados por nossa profissão, apaixonados por um ideal, não há problema nenhum nisso. Não há maldade na paixão quando ela é voltada para uma causa nobre, quando ela é equilibrada, sem excessos. Pergunta 908. Como se poderá determinar o limite onde as paixões deixam de ser boas para se tornarem más? Ou seja, onde está o limite do equilíbrio na paixão, tornando-se, portanto, desequilibrada? Respondem os espíritos: as paixões são como um corcel, que só tem utilidade quando governado, e que se torna perigoso quando passa a governar. É uma compreensão muito elevada, muito sábia, não é? A paixão é como um cavalo numa carroça. Quando esse cavalo é guiado por alguém, tem um propósito, tem um equilíbrio. No entanto, quando o corcel não tem um guia, não tem um parâmetro para seguir o caminho, se torna perigoso, porque quem está em cima dele pode cair, pode se machucar e até morrer. Então, na imagem figurada de um corcel indomável, nós vemos que, quando dominados pelas paixões, estamos em risco. É por isso que nós devemos dominar as paixões e não sermos dominados por elas. E como que alguém é dominado por uma paixão? Quando não tem autocontrole, quando não toma a decisão de evitar o desequilíbrio, o excesso, e se entrega às paixões sem qualquer medida. Aí está o perigo. Uma paixão se torna perigosa a partir do momento em que deixais de poder governá-la, e que dá em resultado um prejuízo qualquer para vós mesmos ou para outrem. Então, como vimos, é o desequilíbrio, o excesso, quando a pessoa não tem qualquer controle sobre a paixão. Aí ela se torna perigosa. Comenta Kardec: as paixões são alavancas que decuplicam as forças do homem e o auxiliam na execução dos desígnios da providência. Então ele volta à informação de que quando a paixão é bem utilizada, pode auxiliar o homem a realizar grandes coisas. Mas se, em vez de as dirigir, deixa que elas o dirijam, cai o homem nos excessos, e a própria força, manejada pelas suas mãos, poderia produzir o bem. Contra ele se volta e o esmaga.
Então, se o homem tem equilíbrio no uso da paixão, ele vai poder produzir grandes coisas. Mas, se ele não tem equilíbrio, o uso dessa paixão se volta contra ele. Porque quem estará dominando é o instinto, é a própria paixão e não o indivíduo que raciocina. Kardec prossegue. Todas as paixões têm seu princípio num sentimento ou necessidade natural. O princípio das paixões não é, assim, um mal, pois que assenta numa das condições providenciais da nossa existência. Nós já estudamos aqui, não é? A importância do instinto, que o instinto não erra, que o instinto é natural, provém da sobrevivência da espécie no mundo animal. O homem, portanto, enquanto ser que raciocina e é herdeiro de Deus, deve governar suas paixões, a fim de que o desequilíbrio não faça que essa paixão se volte contra ele. A paixão propriamente dita é a exageração de uma necessidade ou de um sentimento. Está no excesso e não na causa, e este excesso se torna um mal quando tem como consequência um mal qualquer. Então ele está explicando de uma maneira mais detalhada que os espíritos responderam, que o problema está no excesso e não no uso da paixão, que uma vez bem direcionada, realiza grandes coisas. Toda paixão que aproxima o homem da natureza animal, afasta-o da natureza espiritual. Já falamos. Enquanto dominado pelo instinto, estamos mais próximos do reino animal do que no reino angelical, e até mesmo do reino hominal equilibrado. Devemos buscar ser seres espirituais, priorizando a natureza espiritual, e assim a supressão das paixões do excesso será natural. Todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal denota a predominância do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. Logo, quanto mais nos dedicarmos ao espírito, mais próximos estaremos da perfeição. Ressalto, como já falei, que nós não devemos menosprezar a oportunidade na Terra, menosprezar a oportunidade reencarnatória, utilizando a força material também para evoluir. Ela tem uma função importantíssima, principalmente na depuração do ser, principalmente na expiação. A reencarnação tem como prioridade a depuração do ser, porque ele reencarna para reencontrar-se com aqueles que prejudicou ou que precisa perdoar. Mas, quanto mais nos dedicarmos ao Espírito, mais próximos da perfeição. E quem se dedica ao Espírito também valoriza a vida material, mas sem excessos, sem, portanto, paixões. Pergunta 909. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Olha que pergunta importante. O homem tem condições de realizar a reforma íntima? Sim, e por vezes fazendo esforços bem pequenos. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Essa lamentação na resposta chama a atenção, que muitas vezes eu costumo dizer que os seres humanos gostam de complicar as coisas. Coisas que são muito simples são tornadas extremamente complicadas pela teimosia da humanidade, pela ausência de vontade, como os espíritos aqui responderam. Muitas más tendências seriam resolvidas com atitudes simples, não muito difíceis, mas falta vontade para o ser. Ele precisa ter vontade. Deus não substitui a nossa vontade. Ele respeita o livre-arbítrio, mas muitos escolhem não agir, não se movimentar, não utilizar sua vontade, seu livre-arbítrio, para libertar-se de si mesmo, para vencer suas más inclinações. É por isso que Kardec ensina que o verdadeiro espírita é aquele que realiza a reforma íntima, se torna uma pessoa melhor e faz o esforço para isso. O esforço
de combater suas más inclinações. É um esforço que deve ser diário. Todos nós devemos buscar sermos melhores a cada dia, um passo de cada vez. Poucos realizam esses esforços, respondem os espíritos. Poucos buscam a reforma íntima. Quantos passam a vida inteira sendo os mesmos? Pergunta 910. Pode o homem achar nos espíritos eficaz assistência para triunfar de suas paixões? Com certeza, não é? Será que nós temos o auxílio da espiritualidade para vencer as paixões? Se o pedir a Deus e ao seu bom gênio, ou seja, o seu espírito protetor, com sinceridade, os espíritos bons lhe virão, certamente em auxílio, porquanto isso é sua missão. Já estudamos aqui a missão dos bons espíritos, a missão dos anjos protetores. Eles têm por missão nos auxiliar, então se a gente pedir com sinceridade, eles ajudam. Isso eu posso falar por experiência própria. Algumas paixões, alguns desequilíbrios, algumas tendências inferiores foram solucionadas ou estão caminhando para isso por meio de um pedido sincero. Eu pedi e peço aos espíritos amigos que me auxiliem a vencer essas más inclinações. E eles ajudam sempre. Pergunta 911. Não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Pergunta muito importante, porque tem paixões que a gente enxerga quase como insuperáveis, impossíveis de resistir. Mas será que existe realmente uma paixão irresistível ou é sempre resultado de nossa fraqueza em combatê-la, em resistir? Resposta: há muitas pessoas que dizem: quero, mas a vontade só lhes está nos lábios. Querem, porém muito satisfeitas ficam que não seja como querem, entre aspas. Porque na verdade não querem, não é? Estão dizendo da boca para fora que querem, mas se contentam com a sua condição estacionária ou quando acabam caindo numa tentação. Quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito se compraz nelas, em consequência da sua inferioridade. É um tapa na nossa cara isso, né? Tem paixões que a gente não consegue superar, mas é por nossa fraqueza, é porque ainda gostamos de sentir o que a paixão nos traz. Não temos uma vontade real de combatê-la. O espírito, portanto, que determina quando uma paixão é suprimida ou não. Muitos acabam caindo e esse processo é natural. Você suprime a paixão por um tempo e depois acaba caindo nela. Isso faz parte, não é? O importante é se levantar em seguida, mesmo que tenha caído. Uma hora você vai conseguir cair menos até que chegue ao ponto de não cair mais. Leva tempo. É resultado de esforço contínuo, de arrependimento sincero e de vontade. O espírito precisa ter essa vontade. Compreende a sua natureza espiritual aquele que as procura reprimir. Olha que importante essa frase. Vocês todos que estão ouvindo e que estão reprimindo a cada dia as paixões, no sentido de reforma íntima, saibam que você é um ser que compreende a sua natureza espiritual. É essa a resposta que os espíritos estão nos dando. Quem já compreendeu a natureza espiritual realiza um combate diário contra as más tendências, tendência de falar mal dos outros, tendência na sensualidade, tendência na vaidade, no orgulho, enfim. Cada um tem a sua tendência. A vontade de combatê-las é sinal de conhecimento da natureza espiritual. Vencê-las é para ele uma vitória do espírito sobre a matéria. A alegria de vencer uma paixão, não é? A felicidade de perceber que não cai mais em determinada paixão, em determinada má tendência, é uma alegria muito grande. É uma vitória. Pergunta 912. Qual o meio mais eficiente de combater-se o predomínio
da natureza corpórea. Ou seja, qual o meio mais eficaz para combatermos as paixões da carne? Resposta: praticar a abnegação. A abnegação, sermos abnegados, aceitar a vontade divina e servir a essa vontade por meio de atitudes e pensamentos, compreender as leis divinas em nossas vidas e buscar vencer as más inclinações por meio do esforço diário. O segredo está aí, revelado pelos Espíritos desde 1860, nas obras de Kardec em diante. Abnegação, caridade, compreensão das leis de Deus, fórmulas para vencermos as paixões. Pergunta número 913, no item O egoísmo. Dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? Qual o pior vício, não é? O mais radical. Resposta: temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Então, o egoísmo é a má tendência primordial que deve ser suprimida. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios, e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Por isso, egoísmo e orgulho são as mazelas da humanidade. Eliminado o egoísmo, muitas outras deficiências da sociedade serão suprimidas, cairão também. O egoísmo é um nascedouro de desigualdades, de infelicidade. Por mais que lhes deis combate, não chegareis a extirpá-los enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Então é necessário mirar no egoísmo. Quando você vencer a má tendência do egoísmo, muitas outras más tendências derivadas dele também cairão. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade, como falamos. Egoísmo e orgulho, as duas maiores chagas da humanidade. Quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se de perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Então ele repete, Os Espíritos repetem a Kardec que o egoísmo é o nascedouro de todos os defeitos, de todas as falhas humanas, de toda paixão em desequilíbrio. Eliminando o egoísmo, nos aproximaremos cada vez mais da perfeição moral e, portanto, compatível com a justiça, o amor e a caridade divinas. Pergunta 914. Fundando-se o egoísmo no sentimento do interesse pessoal, bem difícil parece extirpá-lo inteiramente do coração humano. Chegar-se-á a consegui-lo? Kardec percebe a dificuldade que é eliminar o egoísmo por completo e pergunta aos espíritos: será que um dia conseguiremos? À medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. Então é um exercício diário de nos conectarmos com o Espírito. Naturalmente vamos deixando de dar valor às coisas da matéria. Depois, necessário é que se reformem as instituições humanas que o entretêm e excitam. Isso depende da educação. Os Espíritos certamente ensinaram a Kardec e ele aprendeu, pois ele sempre dizia que é a educação moral, principalmente, que irá libertar a sociedade, que irá transformar essa sociedade. Os Espíritos estão ensinando educação, tanto moral quanto intelectual, são necessárias para a reforma das instituições, porque as instituições humanas nasceram do egoísmo também, muitas delas, Muitas instituições que tiveram ali no seu início uma intenção digna, foram deturpadas depois, por causa do egoísmo, por causa do orgulho. Então, uma vez vencendo o orgulho, nós vamos reformar as instituições e, por consequência,
tornar a sociedade mais justa e solidária. Pergunta 915. Por ser inerente à espécie humana, o egoísmo não constituirá sempre um obstáculo ao reinado do bem absoluto na Terra? Certamente, não é? Os próprios espíritos já responderam a Kardec que o egoísmo é uma das maiores chagas, se não for a maior chaga da humanidade. Então sempre será um obstáculo o egoísmo, ele precisa ser extirpado, não é? A resposta é a seguinte: é exato que no egoísmo tendes o vosso maior mal. Ele se prende, porém, à inferioridade dos espíritos encarnados na Terra e não à humanidade mesma. Olha que conceito interessante, né? O egoísmo é fruto da sociedade terrena, não da humanidade propriamente dita, porque a humanidade é resultado do somatório de todas as vivências dos espíritos que aqui encarnam, desde o início dos tempos, né? Humanidade somos todos nós, espíritos encarnados e desencarnados pelos milênios sem fim. Então, uma vez vencendo o egoísmo, estaremos vencendo a inferioridade. Ora, depurando-se por encarnações sucessivas, os espíritos se despojam do egoísmo, como de suas outras impurezas. Por isso que eu disse que a intenção, o objeto da reencarnação é depuração dos espíritos. O foco central de uma reencarnação é depurar as almas. Uma vez depuradas, vamos vencendo as impurezas, vencendo as paixões em desequilíbrio. Então, as encarnações também servem para isso, depuração e evolução. Vencendo o egoísmo, estaremos nos libertando de muitas outras impurezas também. Não existirá na Terra nenhum homem isento de egoísmo e praticante da caridade? Há muito mais homens assim do que supondes. Apenas não os conheceis, porque a virtude foge à viva claridade do dia. Desde que haja um, por que não haverá 10? Havendo 10, por que não haverá 1000? E assim por diante. Então os espíritos demonstram que o processo renovador é lento, demorado. Ele é naturalmente conquistado pouco a pouco pela humanidade. E nos informam que existem já muitos que venceram o egoísmo, que se preocupam com o espírito, que priorizam a vida espiritual do que a vida material. Existem muitos, mas estão escondidos porque a sociedade não costuma exaltar essas pessoas. Então, cada um vai fazendo o seu trabalho, alguns se encontram, outros não se conhecem, mas existe uma grande soma de pessoas que já se libertaram do egoísmo, pelo menos do egoísmo mais feroz. Pergunta 916. Longe de diminuir, o egoísmo cresce com a civilização, que até mesmo parece o excita e mantém. Como poderá a causa destruir o efeito? Pergunta muito interessante de Kardec, porque traz uma visão limitada do círculo em que ele circula, em que ele vive, porque não é real que o egoísmo cresce com a civilização, não é? Nós estamos vendo uma sociedade mais solidária. Apesar do mal existir e fazer muito barulho, a sociedade está se tornando mais solidária aos poucos. As pessoas se preocupam umas com as outras, não ainda no sentido ideal, mas existe uma grande solidariedade no planeta e a gente pode perceber isso com muitas ações das pessoas, especialmente nos momentos de dor, de expiação coletiva. É certo que muito ainda precisa ser vencido, mas não acredito que está nesse nível de que o egoísmo só cresce no mundo, que a civilização está se tornando cada vez mais egoísta. Eu, pelo menos, não enxergo dessa forma. Vejamos a resposta dos bons espíritos. Quanto maior é o mal, mais hediondo se torna. Era preciso que o egoísmo produzisse muito mal para que compreensível se fizesse a necessidade de extirpá-lo. Então talvez essa visão que eu tenho hoje é resultado de uma evolução da época de Kardec para hoje, né? Porque na época dele a sociedade de fato vivia um egoísmo extremo. Os espíritos respondem que é necessário muitas vezes que o mal chegue no fundo do poço, na sua maior amplitude, para que o bem comece a reinar, para que as pessoas abandonem esse mal. Então, a época de Kardec, certamente, ele percebia, ele tinha um senso de egoísmo cada vez mais crescente.
Mas hoje, pelo menos na minha visão, nós conseguimos ver um aumento de solidariedade, um aumento de preocupação com a vida espiritual, as pessoas se voltando para causas mais nobres, não é? Os espíritos respondem a ele dizendo que o mal chega a um determinado nível e depois vai descendo, né? Vai sendo eliminado, extirpado da terra. Quando se houverem despojado do egoísmo que os domina, os homens viverão como irmãos, sem se fazerem mal algum, auxiliando-se reciprocamente, impelidos pelo sentimento mútuo da solidariedade. Falamos aqui por diversas vezes. Quando vencermos o egoísmo, seremos uma nação, um planeta, uma humanidade mais solidária. Então o forte será o amparo e não o opressor do fraco. E não mais serão vistos homens a quem falte o indispensável, porque todos praticarão a lei de justiça. Esse é o reinado do bem que os espíritos estão incumbidos de preparar. Então essa mensagem final nos dá esperança, né? Existe um preparo por parte dos bons espíritos de um planeta mais solidário, mais condizente com as leis de justiça, amor e caridade. Todos praticarão essas leis. A lei de justiça, principalmente. Não haverá mais desigualdade, não haverá mais fome. O forte não vai mais oprimir, e sim ajudar o mais fraco. Pergunta 917. Qual o meio de destruir-se o egoísmo? Muito importante a pergunta, vamos à resposta. De todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria, influência de que o homem, ainda muito próximo de sua origem, não pôde libertar-se. Olha que informação interessante. O egoísmo é difícil de ser extirpado porque ele se vincula ao apego material. E como nós estamos ainda muito próximos da nossa origem enquanto espíritos, o egoísmo é muito forte. Nós temos muita ligação com a matéria ainda. É difícil libertarmos-nos. E para cuja manutenção tudo concorre. Suas leis, sua organização social, sua educação. Então toda a sociedade, todas as instituições formadas pelos homens trazem essa aproximação do egoísmo, essa tendência de valorizarmos a matéria sobre o espírito. O egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material. Ou seja, quando os homens começarem a dar mais valor ao digno, ao correto, ao que é certo, ao invés dos bens materiais. E, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos faculta do vosso estado futuro real, que é o mundo espiritual, e não desfigurado por ficções alegóricas. Então aqui está a missão do Espiritismo nas palavras dos Espíritos. Esclarecer os homens do nosso futuro real, sem imagens fictícias, sem alegorias, sem um paraíso eterno sem trabalho, nem um inferno eterno de sofrimento, alegorias, símbolos, mas sim a realidade espiritual. Quando, bem compreendido, se houver identificado com os costumes e as crenças, o Espiritismo transformará os hábitos, os usos, as relações sociais. Ele repete a missão do Espiritismo, portanto, a transformação das instituições humanas e, por consequência, a transformação da sociedade. O egoísmo assenta na importância da personalidade. Ora, o Espiritismo, bem compreendido, repito, mostra as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece, de certo modo, diante da imensidade. Interessante esse comentário. O Espiritismo liberta porque faz o indivíduo ter uma visão mais ampla. Ele sai daquele círculo egoísta e consegue enxergar mais além. Destruindo essa importância, ou pelo menos reduzindo-a às suas legítimas proporções, ele necessariamente combate o egoísmo. Então, quanto mais o Espiritismo ensina, quanto mais o Espiritismo esclarece e derruba as ilusões sobre o mundo espiritual,
mais ele auxilia o homem a libertar-se do egoísmo. Eles continuam: o choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros é o que muitas vezes o faz egoísta, por sentir a necessidade de colocar-se na defensiva. Aqui está uma explicação do porquê a sociedade é egoísta. Muitos reagem ao egoísmo dos outros, se tornam egoístas também porque já sofreram ataques, já sofreram as consequências do egoísmo de outros. Por isso que, quando vier a mudança, ela será rápida, porque as pessoas não vão estar mais na defensiva, não vão precisar ficar se defendendo do egoísmo do outro. Leva tempo, lógico, mas um dia alcançaremos. Notando que os outros pensam em si próprios e não nele, ei-lo levado a ocupar-se consigo, mais do que com os outros. É aquele conceito, de manada, comportamento de manada. As pessoas imitam umas às outras. Quanto mais egoístas, mais influência tem sobre os outros. Sirva de base às instituições sociais, às relações legais de povo a povo e de homem a homem, o princípio da caridade e da fraternidade, e cada um pensará menos na sua pessoa, ao ver que os outros também com ela se preocupam. Por isso que a transformação é gradativa. As pessoas vão perceber, nossa, fulano pensa primeiro no outro, depois nele. As pessoas vão começar a imitar esses gestos. Por isso é importante a gente praticar o que aprende no egoísmo. O nosso exemplo serve para mudar também as pessoas, que começam a observar nossas atitudes, menos egoístas. Todos experimentarão a influência moralizadora do exemplo e do contato. Acabei de falar. Em face do atual extravasamento do egoísmo, grande virtude é verdadeiramente necessária para que alguém renuncie à sua personalidade em proveito dos outros, que com frequência absolutamente lhe não agradecem. Então eles estão dizendo, o que acontece hoje? A pessoa que não é egoísta não recebe nem o agradecimento dos outros, por mais que faça no exercício de vencer o seu próprio egoísmo. Principalmente para os que possuam essa virtude, é que o reino do céu se acha aberto. Olha que profecia, hein? Quem se libertar do egoísmo vai herdar o reino de Deus. A esses, sobretudo, é que está reservada a felicidade dos eleitos, pois em verdade vos digo que no dia da justiça será posto de lado todo aquele que em si somente houver pensado, sofrerá então o próprio abandono. Aqui nós temos outra profecia, hein? Quem for egoísta vai ser abandonado no dia do juízo, no dia de prestar contas a Deus. Em verdade vos digo, disse aqui o Espírito de verdade, Cristo Jesus. Os eleitos são aqueles que se libertarem do egoísmo, ajudarem o próximo, sem se colocarem em primeiro lugar, no sentido de superioridade ou de dominação do outro. Essa mensagem é de Fenelon, mostrando que ele está em sintonia com a mensagem de Cristo. Encerramos assim o estudo de hoje, porque aprendemos muito com as lições dos Espíritos e de Kardec em relação à necessidade de vencermos o egoísmo, de como as leis morais interagem com aquele que quer realizar a mudança íntima, a reforma íntima, a supressão das suas paixões e das suas más tendências. Vimos que é natural cair, mas o importante é levantar e buscar a cada dia vencer essas más inclinações. Reconhece-se o verdadeiro espírito assim como vimos nos ensinos dos Espíritos e de Kardec. Que possamos assim aplicar tudo isso que aprendemos em nossas vidas, vencendo as más inclinações a cada dia, no exercício diário, para evitarmos a queda moral. E assim transformaremos a sociedade, uma vez vencido o egoísmo e a influência dos outros em relação ao exemplo que daremos ao nos preocuparmos primeiro com o bem-estar do outro, para depois nos preocuparmos conosco. Esse é o exercício para vencermos o egoísmo e contribuirmos para uma sociedade mais justa, solidária e em consonância com a lei de amor, justiça e caridade. Graças damos àqueles que nos acompanham os estudos, pedimos a Cristo Jesus que abençoe a cada um e que todos nós possamos buscar esses ensinamentos
praticando-os na nossa família, no nosso trabalho e na vida em sociedade. Agradeço, Mestre Jesus, agradeço à equipe responsável pela divulgação da doutrina espírita e que possamos estar inspirados para compreender e falar sobre os ensinamentos dos bons espíritos e de Cristo Jesus. Graças damos a Ele, a Sua Mãe Santíssima, e pedimos que o Senhor abençoe a cada um que estão em nossos pensamentos, para que recebam também esses ensinamentos e possam refletir sobre a bondade de Deus. Muito obrigado, Cristo Jesus. Continue conosco nessa batalha diária para vencermos as paixões, dominarmos os instintos e decidirmos em favor do próximo para vencermos o egoísmo no mundo. Que assim seja, graças a Deus. Um forte abraço a todos e até o próximo estudo.